Bem, iniciando então esse curso de sequências e séries, vamos começar a tratar dessas sequências numéricas. Mas para isso nós vamos iniciar então com uma introdução ao tema, né? Lembrando que esse curso tem uma carga horária de 60 horas a aula de atividades. Bom, nós definimos uma sequência como uma função de inteiros positivos que incluem o zero, ou seja, nós estamos falando do conjunto dos inteiros positivos ou dos naturais, aonde para cada número n nós vamos associar um número real na forma que a gente tem então para uma sequência, e essa sequência em geral ela é infinita. Nós temos ela representada nos reais, ou seja, para cada número n nós vamos associar um número inteiro nessa forma, aonde nós chamamos n de índice, então n é o índice da sequência, e a de n, ou an, é o termo geral dessa sequência. Então, como exemplo, né, vamos pegar aqui o nosso primeiro exemplo. A gente pode escrever como um termo geral a n, 2 elevado a n. Assim, o nosso termo a0, 2 elevado a 0, que é 1. O nosso termo a1 vai ser 2 elevado à primeira potência, que é 2. O nosso termo a2, 2 elevado à segunda potência, que é 4. E assim por diante. Dessa forma, essa sequência ela pode ser escrita então como 1, 2, 4 e assim por diante, de infinitos termos. Um segundo exemplo. Se o nosso termo an agora for 1 sobre n, o que nós temos? O nosso termo a1, 1 sobre 1, 1. O nosso termo a2 será meio. O nosso termo a3, 1 terço. Né? Nesse caso, nós temos que considerar n maior ou igual a 1, porque se tivermos aqui n igual a 0, a gente vai ter uma divisão por zero. Esse número não é possível, né, nesse termo geral. Então, no mesmo caso aqui, a nossa sequência 1, 1 meio, 1 terço e assim por diante. Vamos fazer um terceiro exemplo. Se o nosso termo geral agora tiver um número negativo, por exemplo, menos 1 elevado a n, o que nós vamos ter nessa sequência aqui? Bom, para isso, então, o nosso a0 vai ser 1, porque qualquer número elevado a 0 é 1. Já o termo a1, aqui a gente está iniciando o n de 0, né? Já o termo a1, eu vou ter menos 1 elevado à primeira potência, que vai ser igual a menos 1. Para o termo a2, eu vou ter menos 1 ao quadrado. Como eu vou ter menos 1 ao quadrado, menos 1 vezes menos 1, isso aqui vai ser positivo, então eu vou ter um termo mais 1 positivo. Vocês vão reparar que então toda vez que eu tiver um índice ímpar, aqui nós vamos ter um termo negativo, e toda vez que eu tiver um termo par, um termo positivo. Nesse caso, a nossa sequência seria 1 positivo, menos 1, 1 positivo, menos 1, e assim por diante. A gente pode ter uma sequência que é definida como uma soma de infinitos termos. E aí, a gente pode definir essa sequência na forma. Repare que agora eu estou escrevendo essa sequência como um S de n, que ela vai ser um somatório de um índice k iniciando em 1 até n,
de k termos. E, portanto, a gente tem nessa sequência um S1 vai ser o primeiro número ali, né? S1k igual a 1, né? Então, nosso S1 é o primeiro termo. Só que o S2, eu vou ter a soma do primeiro termo mais o segundo termo. Então, eu vou ter 1 mais 2. O S3, eu vou ter a soma do primeiro termo, do segundo termo e do terceiro termo, que agora é 3. E assim por diante. Então, eu vou ter uma soma de infinitos termos nessa sequência. Uma noção intuitiva, né, a gente pode imaginar o que ocorre numa sequência quando eu tenho um n muito grande. Ou seja, o que ocorre com uma sequência quando eu tenho um fator de n indo para infinito. O que vai ocorrer com esse termo geral? Essa soma, ela vai ser infinita? Ela vai ser um número finito? O que ocorre com isso? Nós vamos estudar isso agora, analisando convergência ou divergência de uma sequência.